Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura, dicas de leituras e vamos falar sobre literatura africana, novamente sobre literatura africana, a rica literatura africana e, no caso, a literatura africana em língua portuguesa, aqueles países que foram colonizados, pelos portugueses na África, e nós vamos falar lá Guiné, vamos falar de Moçambique, Angola, são países em que a literatura hoje em dia é muito lotada, assim, interessantes os novos autores, ainda mais depois da época das independências, surgiu toda uma safra de autores que escreveram em português, mas com toda uma forma de falar local, São pessoas que escrevem em português, só que não é bem português de Portugal, não é bem português brasileiro, apesar que alguns autores têm influência do português brasileiro, por exemplo, autores que são leitores de Guimarães Rosa, nós sabemos que tem autores lá que a referência deles é Guimarães Rosa, por exemplo, Então Guimarães Rosa, com essa capacidade de inovar na escrita, essa capacidade de usar novos vocábulos, integrar vocábulos locais no vocábulo do português padrão. Então, o que esses autores fazem? Eles integram essas falas locais, esses dialetos, dentro da narrativa do português padrão. Então eles escrevem em português de Portugal, só que não é o português de Portugal, entenderam? Então, seja igual o Guimarães Rosa, ele escreve em português, sim. Só que ele escreve em português de Portugal? Não, então já é outro português. Então essa capacidade de transformar o português com a fala local, Então você tem o português de Angola, você tem o português de Moçambique, você tem o português de Guiné-Bissau, justamente por integrar essa fala local, essas palavras locais. Muitas vezes o livrinho vem até com um glossário, para ajudar qualquer falante de português padrão entender esse português local, Ou seja, o português que foi levado pelo colono, pelo colonizador, mas chegando lá ele foi misturado com a fala local, Então vamos ver algum desses autores. Temos o autor Arthur dos Santos, ou Pepetela, que já falamos em algum outro momento aqui, Gloriosa Família, no tempo dos Flamengos. Os Flamengos aqui no caso eram os holandeses, A gente sabe que os Flamengos são exatamente os holandeses, mas na época, era tudo confundido, A gente fala os holandeses, agora é neerlandês, os neerlandeses, os Países Baixos, Mas nessa época aqui, século XVII, era a expansão da companhia dos holandeses, Inclusive chegaram aqui no Nordeste brasileiro, Lá o Maurício de Nassau, aquela história toda, Tem o Calabar, essa história toda da expansão do Império Holandês, ou Neerlandês, ou Flamengo, fazendo oposição aos impérios portugueses, espanhóis, ingleses, os franceses. Então nessa época do século XVII eles expandiram também para a região lá da África. Então as colônias, eles saíam das colônias aqui do Brasil, no Nordeste, e iam para colônias portuguesas na África, inclusive iam lá para poder também fazer comércio de escravos. Então eles entraram no comércio dos portugueses que iam na África e traziam os escravos para o Brasil, para justamente produzir o Brasil, trabalho escravo que produziu nas lavouras, etc. Essa história muito já contada nas aulas de história, e aqui ele vai contar a história dessa resistência dos colonos portugueses na África enfrentando os holandeses, mas não é a partir de um português, aqui é a partir de um escravo, Então o escravo, ou seja, o habitante local, vai narrar a história dessa resistência, porque os holandeses vão tentar ocupar essa colônia portuguesa, para fazer negócio, para exploração mesmo, colônia de exploração mesmo, que não tinha aquele negócio de levar progresso europeu, para furado, Era para explorar mesmo, comércio, pedras preciosas, escravos, Aqui no Brasil era cana-de-açúcar, o açúcar eles eram vendidos. Então o negócio era quem dominasse mais, e aí ele vai narrando aqui a narrativa a partir do escravo, do nativo, e vai mostrando os interesses, E vai mostrando que alguns momentos, alguns holandeses até tinham um certo progresso, um certo progresso de escrita, de arte, há grandes artistas, grandes naturalistas, assim como Maurício de Nassau, era um grande administrador, foi reconhecido como um grande administrador. Inclusive os holandeses lá na metrópole, Holanda, tinham certa desconfiança, esse cara está crescendo rápido demais, Então, mas é interessante, fica a dica então, para conhecer como é que os holandeses, além do Brasil, também tentaram colonizar países da África.
África. Próxima obra do Abdoulaye Sylla de Guiné, né? Então ele escreveu esse livro aqui em final dos anos 90 e foi publicado em 2006. E é interessante porque ele vai mostrando em vários níveis de narrativa, né? Vários personagens, a assimilação dos colonos, né? A resistência dos colonizados e uma amálgama entre eles, né? Porque o colonizado chegou, então causou uma certa, né? Interferiu na sociedade da Guiné, mas depois teve uma resistência essa, e depois agora virou uma, né? Como a gente vê em Angola, é uma cultura híbrida, né? É uma cultura que mexeu ali em pontos do colonizado e do colonizador e formou a cultura local. Então, ou seja, o idioma é o português, mas a forma de falar, a forma de pensar ainda é local, né? E ainda tem muito uso de diálogo, né? Ele usa muito diálogo e vai descrevendo, né? Aqueles que ficaram lá representando os colonizadores, né? Os homens brancos, e aqueles que trabalham para esses homens brancos, e a cultura local como assimilou, né? Sempre se referindo a Portugal como a metrópole, né? Então ele trabalha muito essa questão como eu falei aqui, questões dramáticas como enfrentamento de raças, com a branca a quer anular a negra, o não lugar dos ancestrais donos da terra, a violência do poder autoritário e a assimilação impostos naturais. Então são questões, né, que sempre estão na literatura africana, né, de como lidar com essa herança ancestral, que é herança, né, antes do colonizador, a herança pós-colonizador, todos os países foram colonizados, né? E aí, como agora assimilar essa cultura do colonizador e resgatar a ancestral, né, do colonizado. Então fica interessante, a narrativa é fluida, né, é interessante. Depois vamos voltar a falar mais de algum desses romances, por algum outro recorte, né? Então fica a dica aí, A Última Tragédia, Abdoulaye Sylla, Guiné-Bissau. A próxima, eu acho que já falei em outro momento, mas é maravilhoso o romance pelo ponto de vista feminino, que é da Paulina Chiziane, Niket, né? Niket vai falar da condição feminina mesmo, da condição humana feminina em países em que tem assim, a presença ali do colonizador interferiu na cultura do colonizado, nas questões de família, as questões sexuais, né, as questões de costumes mesmo. E aí, como bagunçou tudo, podemos dizer assim, né? Por exemplo, alguns países que tinham uma forma de estrutura familiar, uma forma de moral, uma forma, por exemplo, a poligamia, que era comum entre eles, né? Povos da África, da Ásia. E aí chega a cultura cristã, que, por exemplo, é monogâmica. Então, como é que vai lidar com isso? A questão moral, né? A questão de familiar, a questão patriarcal. Muitos países da África eram matriarcais, né? As mulheres tinham um poder sobre a família. E depois, com o cristianismo, que é um poder patriarcal, ele vai trabalhar, ou seja, vai interferir nessa forma de cultura, né? Ou seja, aí o homem vai passar a liderar. Só que muitas vezes nas questões familiares, quem resolve é a mulher, né? Muitas coisas o homem não, né? Alguns países orientais que dentro de casa o homem não manda, né? O homem manda na rua, na política e tal. Então dentro de casa a mulher escolhe tudo. A mulher escolhe a refeição, escolhe a posição dos móveis, decoração, né? A questão dos filhos, o homem não dá palpite, entendeu? Então o homem só fala lá fora. Então tem essas questões. E no cristianismo o homem manda dentro e fora, né? O homem manda dentro de casa e manda lá fora. Então tem umas questões assim. É a visão feminina mesmo da história, né? Das relações. É mais questões familiares mesmo, a questão de como a mulher lida com a família e como ela resolve esses dramas familiares. E a partir disso você vai ver como é que funciona a sociedade. Eu acho mais um recorte de sociedade. Alguns outros livros da África são muito mais políticos, né? Falam da questão do fim das colônias, né? A independência, a guerra civil que começa a acontecer depois, né? Os portugueses saíram. E aí os nativos começaram a entrar em guerra entre eles mesmos para definir qual o projeto político, né? Mais à direita, mais à esquerda, mais nacionalista, né? Esse livro já parte de uma questão pessoal, feminina, né? A questão do casamento, de manter o marido, né? mais feminino. Mas deste ponto de vista você vai entender como é que funciona a sociedade no total, né? Então fica a dica, o livro é interessantíssimo, da Paulina Chiziane. Ela é de Moçambique, né? Falei, não, Moçambique, é a terra do Miacouto, que vai ser o próximo. Então o próximo é o Miacouto, Moçambique, né? E aqui ele vai falar justamente desse processo do fim da colonização portuguesa e as guerras que se seguiram, né?
assim como em Angola, que a gente já viu em outros livros. Eu falei que o Pepe Tela é de Angola? Não falei? Olha pra você ver que coisa. Pepe Tela é primeiro de Angola, né? Então tá certo. Tem que fazer uma listinha aqui. Tem que fazer uma listinha. Muito bem. Pô, Pepe Tela fala disso no livro dele, né? Angola teve guerra civil, onde Jacques fala disso também. Mas aqui também é interessante esses paralelos, né? Angola, Moçambique, a questão da saída dos portugueses, o problema que causou. Né? Impressionante como é que. Então, realmente, aqui o Mia Couto, o último voo, o Flamengo, vai falar justamente isso. De aí as tropas da ONU vão garantir a paz, né? Porque cada guerra civil e tal. E aqui vai mostrando a questão da linguagem, né? Vem um tradutor. E aí ele fala que eu estou traduzindo a fala nativa, né? Ele fala de estranhos fatos que estão acontecendo naquela cidade. E ele fala, eu estou traduzindo, fui eu que transcrevi em português visível as falas que aqui se seguem. Então, a fala local e o português que você tem no livro, né, é a transcrição. Ele está falando, olha, eu estou tentando traduzir para vocês a fala dos locais. Né? Eu sou um tradutor, né? Ele fala aqui, um rapaz negro nomeado tradutor oficial a fim de recepcionar o italiano integrante das forças de paz da ONU. Então, para você ver, você tem a fala nativa, você tem um tradutor que vai passar para essas forças que vão chegar, né? E para nós, que é o leitor, né? Porque nós também só temos acesso ao livro pela transcrição, pela tradução, né? Porque tem a fala lá de Moçambique, vai ter a fala do narrador, né? O tradutor, e tudo articulado pelo Mia Couto, que é o autor. Né? Então é interessante que ele vai, inclusive o Mia Couto tem uma prosa bem poética, né? Ele sabe trabalhar, que é o leitor do Guimarães Rosa. Então, ele trabalha o plano narrativo, o enredo, e o plano da linguagem, né? A preocupação também de trabalhar a linguagem e mostrar esses níveis, né? Que é a fala local, a fala do português padrão, o português, né? Igual no Brasil, o português padrão tem dificuldade em reproduzir a fala local. E aí, quando o Guimarães Rosa, por exemplo, o Graciliano Ramos, por exemplo, coloca a voz, a oralidade, né, da população no português padrão, já cria uma outra coisa, já cria estranheza, né? Porque a gente fala de um jeito e escreve de outro, né? Então, basicamente, isso aí fica a dica aqui do Mia Couto. Mais Mia Couto, Moçambique, agora contos, né? O Fio das Miçangas são contos que, eu falei, né, sobre o livro anterior, são contos em que ele explora mais o aspecto poético, né? Então a prosa poética, que o pessoal gosta muito, né? Tem falado de vários autores portugueses e africanos, que, por exemplo, igual o Galuça, igual o Walter Ugomãe, né? Que é o pessoal que gosta muito de... E aqui outra coisa também, a questão de colocar mais mulheres como narradoras, como protagonistas, centro das narrativas, né? Os temas são mais a condição feminina, a questão da família, né? Então ele fala muito dessa questão das famílias, como as mulheres e os homens convivem, né? Então a maioria são mulheres contando histórias, ou então o narrador que está a partir do ponto de vista das mulheres, né? Então são 29 contos trabalhados em filigrana e unidos como miçangas ao redor de um fio, né? Miçanga, isso aqui, as contas ao redor de um fio, né? Que é escrita de um consagrado fabricador de ilusões, né? Então fica a dica de quem quiser começar pelos contos, né? Então, Fio das Miçangas, aí depois vai para romances. Tem vários romances do Mia Couto, né? Já super consagrado, né? E merece a leitura. Mais um romance do Mia Couto é aqui sobre a colonização, né? Assim como aquele do Pepe Tela, que volta lá no século XVII, esse aqui vai voltar no século XVI. Ou seja, vai mostrar o início da colonização dos portugueses. Então, os jesuítas, por exemplo, né? Vai levar a missão do evangelho pelo mundo, chegaram também, e aí tem as questões religiosas também. Eles encontram lá uma estátua de uma virgem, assim, uma Nossa Senhora, vai transportar essa estátua, né? Então tem toda uma questão também da como é que começou essa colonização religiosa, né? Porque o colonizador português vai levar o seu sistema político, o seu sistema de guerra, e vai levar também a religião, porque aí vai levar os padres, vão começar a levar a moral cristã, etc. E vai mudar muito, né? Igual a gente vê aqui nos romances de Moçambique, né? Moçambique, essa questão da moral local e a moral levada pelo colonizador, né? Então ele vai falar aqui do janeiro de 1560, o jesuíta português Dom Gonçalo da Silveira deixa a cidade de Goa, na Índia, com o propósito de alcançar o mítico reino de Monomotapa, na África, e converteu o seu imperador à fé cristã.
E aí esse reino ficaria ali entre Moçambique, nessa região da África, né? Então ele vai mostrar, ele é meio histórico, né? Porque ele vai contar o período histórico e tem a narrativa dentro do período histórico. Então seria quase um romance, podemos dizer, um romance histórico, né? A gente pode detalhar para ver se ele vai trabalhar, dizer assim, isso é um romance histórico, tem uma preocupação, porque muitas vezes um romance histórico tem só para poder dar uma guia para a narrativa. Por exemplo, os romances históricos do Saramago, ele fala de um fato histórico, né? História do Cerco de Lisboa, né? O Memorial do Convento, tal, mas aí disso ele está contando outra história lá dentro, ele só usa a história de pano de fundo, né? E tem romances históricos que tem toda a necessidade de reconstruir a história, igual, por exemplo, o Nome da Rosa, que teve que reconstruir um período, né? Então isso aí fica a dica de como os portugueses colonizaram a África, né? Então essas são as dicas de literatura africana em língua portuguesa, né? Guiné, Angola, Moçambique. Já falamos outras vezes de Cabo Verde também, tem literatura, né? Então, agradecemos a atenção, mandem dicas de leitura aqui, né? E gostaria de lembrar que essa semana ainda vou fazer um especial sobre a República dos Sonhos, né? Da Pinhon, que nos deixou esse final de semana, né? Imortal da academia, grande escritora, assim, né? Sem palavras, né? Para admiração para a obra da Nélia Pinhon. E vou falar desse livro que já está na lista dos clássicos da literatura brasileira. Então aguardem, né? O mais rápido possível nós vamos fazer esse especial. Vamos adiantar, né? Devido, né, a esse passamento, né? Ao falecimento da Nélia Pinhon. Ok? Agradeço a atenção e não se esqueçam de compartilhar.